Hoje, 8 de abril, é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. E para reforçar a importância do diagnóstico precoce e trazer esperança para pacientes que estão em processo de cura, vamos contar agora a história de duas mulheres que lutaram e superaram essa doença. Tanto que uma delas está realizando o sonho da maternidade, o que parecia impossível. Vamos acompanhar na reportagem de Mônica Hermírio. As vidas da Juliana e da Jéssica se cruzaram em um dos momentos mais difíceis das vidas delas. As duas descobriram um câncer de mama agressivo. Hoje, as amigas que conseguiram ressignificar a doença e enfrentar todo o processo com otimismo atribuem o sucesso do tratamento ao diagnóstico precoce. Sempre tive o hábito de fazer os meus exames anuais. Então, em 2021, eu fiz todos os meus exames e um ano depois, quando eu fui refazê-los, eu descobri que tinha um nódulo de 2,1 centímetros na minha mama esquerda. Contamos a história da Jéssica em outubro de 2023. Na época, ela já estava há 7 meses livre do tratamento contra o câncer. No dia da entrevista, ela não sabia, mas já estava grávida. Hoje, à espera da Aurora, no 7º mês de gestação, ela relembra qual era a maior preocupação ao descobrir a doença. E a única pergunta que eu queria saber era se eu poderia gestar. E ela disse que não poderia me garantir sobre isso. Que eu poderia conseguir, mas que eu poderia não, porque a quimioterapia interfere muito na fertilidade. Mas ela me disse uma coisa na época que me abriu a mente, que me deixou muito tranquila, que foi assim, que não existe uma única maneira de ser mãe. Que eu abrisse a minha mente para essa possibilidade. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Brasil são esperados 704 mil novos casos de câncer para cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência da doença. As causas para o surgimento do câncer podem ser as mais variadas possíveis, desde motivos externos, como o ambiente, costume ou hábitos que o indivíduo possui, até fatores internos, como características genéticas. De maneira geral, o surgimento do câncer está relacionado aos fatores de risco. Fatores de risco gerais, como a idade, a história familiar, a exposição a determinados hábitos de vida, como cigarro, bebida alcoólica, obesidade, sedentarismo. Esses são basicamente os principais fatores de risco para os tumores como um todo. Lógico que esses fatores podem ser individualizados a depender de cada câncer especificamente. O câncer de mama é um dos mais comuns entre as mulheres e o de próstata o que mais acomete os homens aqui no Brasil. Por isso, a prevenção para um diagnóstico precoce é tão importante. Você consegue mudar hábitos que estão no seu controle e isso pode ajudar você a ter uma vida mais saudável, reduzindo o risco de câncer. Outro ponto importante, além da prevenção, é diagnosticar a doença precocemente, fazendo exames específicos para cada doença que tem a capacidade de descobrir ou antes do câncer aparecer ou o câncer em fases precoces, para que a gente possa tratar de forma mais eficaz. Além do diagnóstico precoce, no caso da Jéssica, a fé e a certeza de que tudo ficaria bem fizeram com que ela estivesse hoje bem e feliz, realizando o sonho da maternidade. Foi difícil receber o diagnóstico, mas eu consegui encarar de uma forma muito leve a situação. Eu tive muita certeza da minha cura, em momento nenhum eu duvidei que estaria curada. Então, encarar dessa forma positiva aquele diagnóstico fez total diferença durante o processo de tratamento. Já a Juliana, além da fé, encontrou na literatura a força que precisava para seguir. Como foi um tratamento assim, em que em alguns momentos eu me vi muito só, eu comecei a escrever para desabafar o que eu estava passando. E aí, dessa escrita, eu comecei a fazer também alguns cordéis. E algumas pessoas que me acompanhavam nas redes sociais começaram a falar que estavam se sentindo mais fortes pelo que estava lendo, pela dificuldade que eu estava passando. E estava vendo que a gente podia, mesmo diante de uma tempestade, a gente podia ver flores pelo caminho.
E foi dessa forma que eu tentei levar o meu tratamento. Doutor Bruno, antigamente, o diagnóstico de um câncer definia, basicamente, uma sentença de morte para as pessoas. E hoje, esse cenário muda? Muda sim. E eu diria que mudou, acho que houve uma virada em 360 graus. Eu acho que hoje descobrir câncer não é sinônimo de morte. Essa ideia que a gente ainda tem, enquanto sociedade, de não conversar sobre essa doença, de não buscar informações sobre ela, é algo que precisa cair, precisa desaparecer. Descobrir câncer hoje, com as ferramentas que nós temos hoje, com a capacidade de diagnóstico, faz com que a gente consiga tratar de forma muito mais eficaz e que a gente consiga que muitos pacientes tenham vida normal após o diagnóstico de câncer, para que isso, na verdade, seja só um ponto na história da vida daquela pessoa. A história da vida daquela pessoa não para mais hoje no diagnóstico de câncer. Esse é o nosso objetivo. E com essa fórmula quase mágica que mistura prevenção, tratamento precoce, amizade, fé e muito amor, que é possível afirmar que existe muita vida após o câncer.